nosso encontro, cujo tema do nosso encontro era justamente o ajustador de pensamentos, né? A gente colocou, é um encontro de ajustador de pensamentos. Como a gente acredita, e o livro nos conta que hoje praticamente todos os seres humanos do planeta Terra possuem já um ajustador, face à liberação do Espírito da Verdade, do nosso Micael, de Jesus Cristo, quando da sua encarnação aqui, né? Sua auto-outorga. Então, a gente fica muito contente de saber disso, e nada mais interessante do que nós procurarmos saber quem é este ajustador, quem é esta centelha divina, né? Esse ser que é conhecido por vários nomes, tá? Meu nome é Jorge Lauri Merschbecher, e de vez em quando estou aí participando, não muito do café, porque eu determinei alguns dias da semana, porque senão fica demais também, né? Então, vamos adiante. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é sobre ajustador, e que me chamou muita atenção e que faz parte. E ela diz o seguinte: os ajustadores são o amor do Pai, tornado realidade e encarnado nas almas dos homens, marcos guia sempiternos sinais vivos da certeza divina. Então, lá no documento 107, nós temos este dizer que os ajustadores são o amor do Pai manifestado em nós, né? Junto às almas, para que a gente tenha essa certeza divina de que a gente realmente é um filho de Deus e que podemos um dia alcançar a eternidade lá no paraíso. Eu gostaria de dizer também, colocar à disposição de vocês, né? Isso aqui é uma interpretação minha, da minha leitura, mas cada um deve também ler o livro e procurar descobrir o que ele próprio consegue compreender, que é diverso um do outro, né? Então, é bastante interessante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão, essa interpretação também. Bom, a primeira coisa que eu fiz, eu pensei, vou lá na internet, o que é centelha divina? Essa centelha divina em nós. Eu me lembro que há 30, 40 anos atrás, eu li alguns livros, né, do Lobsang Rampa, que eram filosofias orientais, e muitas também ocidentais, falavam muito desta centelha divina que existe em cada ser. Então, as muitas religiões, elas têm formas de apresentar isso. E aí eu achei algumas, né? Por exemplo, uma delas aqui no Google dizia: para os seres de luz provenientes de Deus e de sua luz, a centelha divina é uma porção do Criador que carregamos em nossa alma. Bem interessante, muito parecido com o que as revelações do livro de Urântia nos apresentam. Para alguns estudiosos, essa porção divina nada mais é do que um DNA luminoso que carregamos em nosso ser e que é responsável, sobretudo, pela formação da nossa personalidade. Claro que isso aqui é uma interpretação humana de alguma filosofia humana. Outros ainda tinham lá, é uma força sobrenatural que impera sobre uma pessoa ou um grupo, né? Até um pouco diferente. E aí vai, né? A centelha divina é uma missão religiosa dos umbandistas, por exemplo. Tem livros, né? Dezenas de livros. Enfim, só para ter uma ideia, mais ou menos 345 mil resultados em 56 segundos, né? Sobre a centelha divina. Então, tenho certeza que todos nós, todas as pessoas do planeta, elas estão buscando, né? Não digo todas, mas uma grande parte que se dá conta, busca esta centelha divina. Bom, esta centelha divina que habita em nós, dentro do livro de Urântia, que eu vou usar como base para esse nosso bate-papo, né, eu vou falar principalmente sobre a sua origem e a sua natureza. E isto consta no documento 107. Então, os colegas que estão aí, não sei se tem alguns que são leitores novos, talvez tenha alguns termos que vocês vão ficar um pouco perdidos. Outros até já assistiram esta palestra no Encontro Nacional de Florianópolis. Vou pedir desculpas, vai ser um pouco de reprise, né?
E outros documentos, como 108, 109, 110, 111 e o 112, também falam sobre isso, tendo muitos cursos sobre o ajustador de pensamentos, que é o termo principal que nós usamos, mas já vou mostrar que existem outras denominações que o próprio livro nos traz de muitas formas. Então, vamos falar sobre a origem, vamos falar um pouco sobre a classificação, como é que essas centelhas divinas, esses ajustadores, são classificados de acordo com o revelador, esse revelador desses documentos do livro de Urântia. O lar dos ajustadores, onde é que ele é, onde é que costumam ficar, de onde eles saem, para onde eles retornam, a natureza e a presença desses ajustadores, como é que eles atuam dentro de nós, a mente dos ajustadores, até é engraçado, né? Eles não são pessoas, não são personalidades, são consideradas pré-personalidades, mas eles possuem mente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Os ajustadores, enquanto espíritos puros, enquanto também em relação à personalidade. Quem são os ajustadores considerando a missão que possuem, né, no documento 109? Quem são com relação às criaturas e aos mortais? Quem são com relação à alma e à personalidade, né? Bom, praticamente todos esses documentos, eles são trazidos por um dos reveladores chamado Mensageiro Solitário, tá? Então, é um ser de alta ordem, e esse aqui está sediado em Orvonton, e ele veio ajudar nesta missão de revelar o livro de Urântia para o nosso planeta, para a civilização humana do planeta Urântia, né? Então, é um ser da primeira e mais experiente ordem das personalidades mais altas do Espírito Infinito. Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade, né? A terceira fonte eterna, né? No centro. Quem são os ajustadores? Então, vamos dar início. Pode me interromper, pode me perguntar. Eu não consigo visualizar vocês, então eu vou falando, mas vocês fiquem à vontade. Pergunto, estão todos me ouvindo? Estão compreendendo o que eu falo? Sim. Perfeito. Obrigado, Érica. Bom, começando então, quem são os ajustadores? O Pai Eterno e Universal, nosso Deus, se faz presente nos mundos do tempo e do espaço através de uma infinidade de seres e agências. Em especial, a gente sempre considera que são o foco, ou representam os filhos criadores, aqueles que vão aos universos do tempo e do espaço criar um universo local. Então, eles representam mais especificamente. Mas Deus, né, através do Filho Eterno, através do Espírito Infinito e as suas inumeráveis, incontáveis criaturas que foram criadas, ele faz tudo, eles fazem tudo, né? Porque Deus, tudo que ele pode delegar, o que alguém pode fazer, alguma de suas criaturas pode fazer, ele não faz. Ele deixa que a criatura que foi concebida para isso faça. Porém, ele, por uma decisão pessoal e sábia, quer experienciar e estar presente junto às criaturas mais simples, mais básicas. O livro às vezes fala das mais baixas, né? Não gosto muito desse termo, mas as mais simples, as mais básicas da sua criação, para acompanhar pessoalmente as suas lutas, as decisões, as nossas aventuras, desventuras. Falo nossas porque, principalmente porque é dos mortais planetários que ele vem fazer esta morada através desse ajustador, desta centelha divina que reside em nós. E para isso ele, que tudo pode e tudo é, ele se fragmentou. É o único ser que consegue se fragmentar de tal forma que pode estar presente em cada personalidade criada, em cada mente dos incontáveis filhos do tempo, nesse imenso e para nós infinito universo de possibilidades. Tá? Então, para quem leu o livro de Urântia, já sabe que nossa, é tão amplo isso, tão grande, cada vez que a gente estuda, descobre que é muito maior do que se imaginava. Bom, e ele,
o faz através do que denominamos, e assim nos foi revelado, como um termo, uma das coisas que se usa para essa centelha, monitor misterioso. Outra, partícula divina. Outra, centelha divina. Outra ainda, ajustador de pensamentos. E vocês vão descobrir algumas outras mais, ligado da forma mais íntima possível a estes filhos mortais planetários. Então, mortais planetários somos nós que residimos nos planetas e somos de origem animal e que estamos iniciando, né, como um pequeno germe, a nossa caminhada para um dia sermos espíritos e aí podemos ser eternos, né? Porque como mortais planetários, infelizmente não somos eternos e a gente tem noção que 80, 90, 100 anos, por enquanto, é o que nós temos. E estes monitores misteriosos, ou ajustadores de pensamento, para a maioria de nós, já descritos também como controladores, eu coloco assim, a maioria de nós, para quem tem acima de 40 anos, eles são denominados de controladores de pensamento. Então, eu já estou com 59, me considero dentro dessa faixa, né? Quem é abaixo dos 40 aí, de vocês, ainda é o ajustador de pensamento, a denominação que ele se faz. Ele ajusta os pensamentos. Imagino que depois ele ajuda a controlá-los, inclusive, porque a gente permite isso. Ele é objeto de nossos estudos nesse maravilhoso encontro que nós temos hoje, Café Urântia. Devemos lembrar que este fragmento de Deus que reside na mente do ser humano é a garantia absoluta e irrestrita de que a gente pode encontrar o Pai Universal, tornando-nos filhos dele, ainda nos dias da carne. Então, quem é filho? Deus é espírito. Quem é filho dele? Ele tem que ser espírito, né? Até para que possa ser eterno, até para que possa se aproximar de Deus, o Pai eterno, você tem que ser espírito. Até para que você possa percebê-lo. Hoje, se nós fôssemos no paraíso, conforme coloca o livro de Dante, nós não íamos enxergar nada, porque a gente não tem essa capacidade, né? Então, esta residência desse ajustador em nossa mente nos permite dizermos, Deus ainda já coloca, vocês são meus filhos, né? Jesus colocou isso para nós, a partir deste momento. E no momento que nós falarmos, eu quero estar contigo no paraíso, para Deus é como se nós já estivéssemos lá, apesar de que, pelo tempo e pelo passo, a gente sabe que ainda vai levar uma infinidade de, não sei se é para chamar de anos, de tempos, para chegarmos até lá. E assim esse Pai quer, torna-se cúmplice experiencial com o homem para a realização de um destino superno de busca de perfeição que ele mesmo ordenou. Né? Então, a experiência que a gente vai acumulando, ela vai se somando a esta perfeição que já existe. Mesmo com a prerrogativa de que quem tenha visto um filho criador, que é o Micael, né, no nosso caso, do nosso universo, Micael de Nébedon, viu o Pai Universal. Para nós aqui, sortudos do planeta Urântia, há 2000 anos, Jesus se auto-outorgou em nosso planeta, de 10 milhões de mundos possíveis, que ele poderia ter feito isso, né? Ele veio aqui nesse nosso mísero, distante, atrapalhado planeta para nos ajudar, e tivemos aqui a presença do Filho Criador, que é como o Pai Universal para nós. Temos esta dádiva de sermos resididos por um ajustador divino que vem direto do Pai do Paraíso. Cada mortal que consciente ou inconscientemente esteja seguindo o guiamento do seu ajustador residente, está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Estar consciente dessa presença do ajustador é como estar consciente da presença de Deus. Claro que vocês podem me perguntar, e eu me pergunto infinitas vezes, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo estar consciente desta presença, se ela não é uma personalidade, eu não consigo distingui-la de mim mesmo, né? Não é fácil, tá? Mas eu acho que a gente deve querer, desejar, colocar, como Jesus disse,
eu coloco isso como uma verdade para mim, né? Que isso existe, que Deus está ali para me ajudar, que o mundo todo é amigável, né? E até diz na Bíblia também, segundo Mateus, né? João já dizia, converta-se porque o reino do céu está próximo, né? E Jesus dizia sempre também, está na Bíblia, Deus está dentro de vós. Ou seja, ele está bem pertinho, ou seja, é o próprio ajustador. Já vamos ver mais detalhes disso. Trata-se de fato de uma presença viva, que liga o filho mortal ao seu Pai do paraíso, levando-nos cada vez mais para perto deste Pai. O ajustador, ele é como um ser infinito atado a uma mente de uma criatura finita, né? Caramba, não é fácil isso, né? Mas ele vem com amor, ele se voluntaria para nos habitar. Isso que é o interessante. Já vamos ver isto. Então, o revelador nos diz, neste caso, o mensageiro solitário de Orvonto, que eu já tinha citado, que trata-se de uma realidade universal divina, de que somos real e verdadeiramente filhos de Deus. Isso já é maravilhoso por si só. Hoje, pelo livro de Urântia, nós sabemos que, antes de Jesus estar aqui, nem todos tinham um ajustador de pensamentos, né? E somente quando ele terminou a auto-outorga dele e liberou o Espírito da Verdade, os ajustadores vieram em bando, em grupo, né? Vamos residir esse povo aí. Acho que eles sofrem bastante conosco, né? O ajustador é para nós, seres humanos, como uma bússola cósmica, infalível, e que sempre nos conduz a nossa alma, sem erros, na direção de Deus. O revelador comenta que ninguém pode presumir ou discorrer com autoridade sobre a natureza e origem dos ajustadores de pensamento, faz-se serem da essência da deidade original. Aí vocês poderiam me dizer, mas Jorge, mas o que nós estamos fazendo aqui então? Né? Discutindo sobre a natureza e a origem, mas se o próprio revelador diz que ninguém pode com autoridade, mas assim como os reveladores dizem, olha, nós podemos conjecturar, eles nos animam a fazer isso também. Eles dizem, pensem, discutam, filosofem, né? Conjecturem sobre todas essas coisas. Isso é importante para vocês. Então, estamos aí, discutindo nesse encontro e fazendo esse bate-papo para aprender mais sobre isso, que poderia se dizer inexplicável, né? Ou não consegue se entender. Mas vamos tratar e ver o que talvez o próprio ajustador de pensamentos, o próprio monitor divino que está dentro de nós, daqui a pouco use algum de vocês ou a mim, né, para falar uma palavra que nos ajude a entendermos melhor tudo isso. E que apenas pode nos transmitir as tradições de Salviton e crenças de Uversa. Então, o revelador disse, olha, eu não sei dizer, não tem ninguém que pode se presumir com autoridade para falar sobre isso, mas eu posso passar para vocês o que nós discutimos, o que é tradição, né, em Salviton e em toda Uversa, para explicar, né, quem são estes monitores misteriosos e as entidades a eles coligadas em todo o grande universo. Então, vamos ver o que eles também acham, a nível de super-universo, no nosso, pelo menos, e eu acho que isso vai nos ajudar bastante a entendermos quem é esta centelha divina em nós, que reside em nós. Ele, o revelador, nos comenta que há opiniões diversas sobre o modo de outorgamento dos ajustadores de pensamento, mas que não existem diferenças de opinião quanto às suas origens, tá? Todos eles procedem, ele diz assim, procedem diretamente do Pai Universal, da primeira fonte e centro de tudo. Não são seres criados, mas entidades fragmentadas do Pai, constituindo factualmente a presença real do Deus infinito. É difícil, né? Quer dizer, o Deus infinito está presente, uma pequena centelha dele, dentro de nós. E que, juntamente com seus inúmeros colaboradores não revelados, os ajustadores são uma divindade não diluída, pura e intacta, partes inqualificáveis e não atenuadas da deidade para o revelador, bem como toda Salviton e para toda o Versa. Eles são o próprio Deus. Olha só, né? Que interessante isso.
para eles, até para este revelador, os ajustadores, esses monitores misteriosos e divinos, são o próprio Deus, né? Com relação ao começo do tempo, como existências separadas, fora da absolutez da primeira fonte centro, nada se sabe, não há registros, nem quantos são ao todo. Então, eles nem sabem dizer isso, tá? Pouquíssimo se sabe sobre suas carreiras, antes de chegarem aos planetas do tempo para residir nas mentes humanas, né? Então, pouco se sabe, mas a partir daquele momento, sim, tá? Então, mas deste momento em diante é possível acompanhar a progressão cósmica até a consumação, inclusive dos destinos trinos. Quais que são, né? A realização da personalidade na fusão com o ser ascendente mortal. Então, quando eles se fusionam a nós, mortais, quando estivermos prontos e tivermos uma integração maior, esse é um dos destinos deles, que depois vai fazer parte do corpo da finalidade. A realização da personalidade por um fiat do Pai Universal, não sei bem o que isso significa, se alguém tiver alguma ideia também, pode se manifestar. A liberação dos conhecidos compromissos como ajustador de pensamentos, tá? Então, às vezes, eles são liberados também desta tarefa, desta missão de atuarem como ajustadores de pensamento. Então, são essas as possíveis progressões cósmicas deles. Presume-se que os ajustadores, eles estejam sendo constantemente individualizados, à medida que o universo cresce em números, com o fusionamento aos mortais. Porém, pode ser igualmente possível que esteja se cometendo um erro. Olha só que interessante. Ao tentar atribuir uma magnitude numérica aos ajustadores, como Deus, ele próprio, esses fragmentos da sua natureza insondável podem ter uma existência infinita. Pode ser que eles já existiam. Pode ser que eles representam todas as possibilidades, né, de personalidades que estão sendo criadas, né? Calculem. Eu sempre faço esse cálculo também. Nós somos hoje, no supra-universo, 1 trilhão de planetas possíveis. Nos 7 supra-universos, daria 7 trilhões, porque cada supra-universo teria 1 trilhão. E aí calculem agora, vamos calcular que todos os planetas possam ter 8 bilhões de seres, de personalidades, como já é hoje. Isso só falando deste momento. Daqui a 50 anos teremos daqui a 100 anos, outros 8 bilhões, né? Façam esse cálculo, 8 bilhões vezes 7 trilhões, vezes, né, vários séculos, né? Sei lá, é bastante número. Também a técnica da origem dos ajustadores é uma função não revelada do Pai Universal. Acredita-se que outros coligados absolutos da primeira fonte centro não tenham nada a ver com a produção dos fragmentos do Pai. Parece que é uma coisa só de Deus. E sim que os ajustadores são, simples e eternamente, dádivas divinas. São de Deus, provêm de Deus e são como Deus. Sabe-se que na relação com as criaturas de fusão, nós, né, mortais planetários, revelam um amor superno e uma ministração espiritual profunda e confirmadora da declaração de que Deus é espírito. Mas muito há que acontece além disso, ou que tivesse sido revelado aos mortais de Urântia. Ou seja, é isto, mas é muito além disso tudo ainda, tá? Não se assustem, quando você chegar no mundo das mansões, a gente vai começar a entender um pouco melhor isso, tá bom? Não há um entendimento pleno do que realmente acontece quando o Pai Universal doa a si próprio para ser uma parte da personalidade de uma criatura do tempo. Também não se sabe ainda a relação dos finalitores, né? Quando se chega lá no paraíso, com todas as possibilidades plenas inerentes a esta associação, né, tão interessante entre um ser humano e Deus. Em última análise, os fragmentos do Pai são uma dádiva do Deus absoluto às criaturas, cujo destino engloba
a possibilidade de alcançar Deus enquanto absoluto. Então, Deus é absoluto, né, é além de tudo. Os ajustadores, eles são individualizados na forma de entidades virgens pré-pessoais e todos estão destinados a tornar-se monitores liberados ou monitores fusionados ou monitores personalizados. Sabe-se que há 7 ordens de ajustadores, porém, não é bem compreendida essa divisão. Apenas refere-se às diferentes ordens, quais sejam, tá? Então, na realidade, existem outras formas da gente classificá-los. Mas aqui tem 7, que a gente vai poder falar um pouquinho sobre esses 7, como eles, por que eles são classificados dentro desse segmento, dessa parte. O 1, por exemplo, os ajustadores virgens, já vamos falar sobre eles, os ajustadores avançados, os supremos, os desaparecidos, os liberados, os fusionados e os personalizados. Então, vou passar um pouquinho sobre cada um deles, bem rapidinho. Os virgens, quem são os ajustadores virgens? São aqueles que servem seu primeiro compromisso. Pode ser que você tenha um, pode ser que eu tenha um, pode ser que o colega aqui do lado também tenha um desses, né? Porque eles estão vindo agora para habitar em nossas mentes aqui no planeta. Então, os monitores misteriosos são eternamente uniformes por sua natureza divina e experiencial. Ao saírem pela primeira vez de Divinington, já vamos falar um pouco sobre esse lugar, é uma das esferas secretas de Deus, né, daquelas 7, porém, há uma diferenciação experiencial subsequente. Então, claro que eu posso depois dividi-los, né? Os ajustadores avançados, por exemplo, são aqueles que servem em um período ou mais em criaturas de vontade, em mundos em que a fusão acontece com uma porção individualizada do espírito da manifestação da terceira fonte e centro do universo local. Então, para quem é leitor do livro de Urântia, existem seres mortais de planetas, mortais planetários, que não conseguem a sua fusão, o ajustador de pensamento da primeira fonte e centro, de Deus. Mas eles não são descartados, eles são aproveitados. Muitos deles, bons, eles então conseguem a fusão à terceira fonte e centro, ao espírito infinito, né? Ou o espírito do universo local. Então, esses ajustadores avançados, eles não ficam com eles, mas eles foram tão bons que conseguiram fazer com que estes seres pudessem se fusionar à terceira fonte e centro. Então, eles são chamados de ajustadores avançados. Existem os supremos. Quem são estes? São aqueles que servem na aventura do tempo, mas cujos parceiros humanos, por alguma razão, descartaram a sobrevivência eterna. Esta é uma que nós podemos saber como é. Um ajustador supremo, mesmo não sendo mais nem menos divino do que um monitor virgem, ele teve mais experiências e pode realizar coisas na mente humana que um ajustador menos experiente não consegue fazer. Então, ele passa a ser considerado, recebe esse nome, essa classificação de supremo, porque ele habitou, né, em criaturas que não sobreviveram depois, tá? Bom, tem os desaparecidos, que é interessante. Este quarto estágio de serviço, sobre o qual não se sabe muito, mas os Melquisedeques, né, os professores lá da capital do nosso universo local, eles ensinam que estes estão em compromissos isolados e percorrem o universo dos universos. Já os mensageiros solitários, que é um desses que, né, que são também seres humanos que se tornaram especiais depois, acreditam que eles, os ajustadores desaparecidos, estão em unidade com a primeira fonte e centro, gozando no período de associação refrescante com o Pai, ele próprio, ou seja, de férias. Não sei se dá para entender assim, eu brinco, né? Parece que estão de férias. Mas dá para também dizer que eles podem estar de férias e, ao mesmo tempo, estarem unidos simultaneamente ao Pai onipresente, né? 5, os ajustadores liberados. Quem é essa turma aí? Aqueles que estão eternamente liberados do serviço do tempo com os mortais das esferas em evolução. Quais funções possam ser as deles, o revelador apenas diz: não sabemos,
né? Muito bacana isso, os reveladores não ficam enrolando, eles dizem, ó, a gente não sabe, né? Então, mas são ajustadores que foram liberados dessa função, dessa missão de servirem como ajustadores de pensamento em mortais planetários. Os ajustadores fusionados, ou seja, né, ou finalitores, aqueles que se tornaram uns com as criaturas ascendentes do suprauniverso, ou seja, é quando a gente então faz a fusão e depois chega a finalitor, né? Então, esses são uma classificação, os fusionados. Quando se fusionam, aqui tem um comentário, uma observação, esse sexto grupo, né? Quando se fusiona com a alma ascendente evolucionária, só uma nota aqui, translada-se do nível existencial absoluto para o nível de experiência finita. Retém o caráter divino, mas ao fusionar-se, liga-se indissoluvelmente à carreira deste mortal sobrevivente. Ou seja, acontece uma coisa diferente. O absoluto, né, ele continua ali como absoluto, mas ele é incorporado a uma experiência finita, e apesar de que ele mantém esse caráter, né, ele liga-se de uma forma indissolúvel à carreira desse mortal sobrevivente, né? Interessante. 7, os ajustadores personalizados. Esses aqui também o livro fala bastante deles, tá? Aqueles que serviram como os filhos do paraíso encarnados. Então, por exemplo, o ajustador que acompanhou Jesus Cristo na sua auto-outorga, o livro nos comenta que foi o mesmo que acompanhou o sábio de Salém, Melquisedeque, que viveu quase 2000 anos antes, possibilitando a vinda de Jesus, né? Então, e ainda muitos outros que atingiram distinções durante a residência mortal, mas cujos sujeitos rejeitaram a sobrevivência. Acredita-se que estes sejam personalizados sob as recomendações dos anciões dos dias do superuniverso do seu compromisso, ou seja, são ajustadores muito especiais, tá? E também muitos também que o mortal não sobreviveu, mas, de alguma forma, os anciões dos dias recomendam que eles sejam chamados de personalizados. Eles são como os professores lá depois. É importante lembrar que há muitos outros modos pelos quais os fragmentos misteriosos de Deus podem ser classificados. Poderia ser de acordo com compromissos no universo, de acordo com a medida de êxito de suas residências, ou, né, pelo ancestral racial, o indivíduo do candidato mortal à fusão, enfim, poderia se classificá-los de muitas outras formas, tá? Porque essa questão da racial é aquela questão de que do mortal planetário que não consegue se fusionar a Deus, né, a primeira fonte centro, através do ajustador de pensamento, mas consegue se fusionar ao espírito. Geralmente, o livro nos conta, os reveladores nos dizem, que tem alguns planetas onde é que não tem ar, onde é que as condições são tão diferentes que eles não conseguem, né, criar seres que consigam fazer esta fusão com o ajustador, mas que conseguem com o espírito. Pode fazer perguntas também, pessoal, sintam-se à vontade. No universo, todas as atividades relacionadas ao envio, à gestão, à direção e ao retorno dos monitores, né, misteriosos a serviço em todo o superuniverso, parece que é centrada na esfera sagrada de Divine, então, né? Então, essa Divine, então, é uma daquelas 7 grandes esferas que é do primeiro circuito em torno do paraíso, que são as esferas secretas do Pai. Tá? Quem vai ler o livro depois pode saber o que tem em cada uma, tá? Inclusive fala que as esferas são relativamente conhecidas, mas essa de Divine, então, é a menos conhecida. Ali conjectura-se que lá ainda tem muitos outros, né, que compartilham a existência com os ajustadores e que essas entidades companheiras possam estar vinculadas de alguma maneira ao mistério presente e futuro dos monitores misteriosos, mas de fato não se sabe porque ninguém chega lá, né? Embora se saiba algo sobre todas as 7 esferas, aqui está falando daquela questão que eu comentei, tá? Mas seres de elevadas ordens espirituais recebem apenas 3 admoestações divinas e elas são, tá? Isso que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe para vocês,
que lá em Divino, então, né, todos os seres elevados das ordens espirituais, eles recebem três recomendações, né? Eles colocam admoestações, mas são três conselhos, tá? Mostrar sempre respeito adequado pela experiência e pelos dons dos mais experientes e dos superiores. Interessante, né? 2, levar sempre em consideração as limitações e as inexperiências dos seres inferiores e subordinados. Olha só, respeito àqueles que estão chegando. E a terceira, jamais intentar uma aterrissagem nas margens de Divino, então. Ou seja, pode em qualquer lugar, menos lá, tá? Então, eu achei muito bacana essa mensagem, essa parte do mensageiro solitário, em nos falar isto, porque eu acho que isso também nos traz um ensinamento bem interessante, né? Que são essas três admoestações, né, que os seres espirituais elevados têm de não chegarem a divino, né? E as quais ele segue sem discutir muito, né? Ele é um ser elevado. E ele coloca o seguinte: ele nos informa que reconhece ser inútil ir a divino, então. Até porque provavelmente ele seria incapaz de ver qualquer coisa lá, com exceção, talvez, dos ajustadores personalizados, os quais ele vê em outros lugares também, porque os personalizados, eles podem ser vistos por esse tipo de ser, que é o revelador desses documentos. E por acreditar que nada há também em divino, então, que seja de proveito, de real valor para ele, essencial para o seu crescimento e desenvolvimento, ou então, não me teria sido proibido ir lá. Olha só que bacana isso, gente. E não fica discutindo, porque eu queria ver, porque eu quero ver quem tem atrás da porta. Na realidade, eu estava lendo ontem ainda, eu acho que sobre os gatos, né? Por que os gatos incomodam para abrir uma porta, né? A gente fecha uma porta dentro de casa e eles ficam ali e arranhando, arranhando, até que você vai e abre, aí eles dão uma cheiradinha e vão embora, às vezes nem entram. Mas por quê? Porque isso é da natureza deles, né? Eles no mato ou na natureza, eles têm um espaço bastante amplo, então quando você fecha uma porta, eles ficam desesperados para saber o que tem ali atrás. Então, essa curiosidade, eu acho que é muito animal, né? É uma das marcas da besta que nós temos que também, aos poucos, ir dominando em nós mesmos. É importante ser curioso, sim, mas naquilo que é realmente de real valor, né? Hoje nós temos já sabedoria para usarmos em função disso. Então, sendo assim, ele informa que busca ou se vê obrigado a reunir informações de 1001 fontes diferentes, sendo necessário reunir, associar, correlacionar dados acumulados com o objetivo de transformá-los todos em um conhecimento informativo. Ou seja, eu acredito que nós também muitas vezes somos convidados ou convocados a fazer esse tipo de coisa, tá? De termos que juntar dados, né? Um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho de lá, para tornar aquilo um conhecimento palpável, né? Ou algo informativo para uma outra pessoa também, não é verdade? A gente não sabe tudo, a gente não sabe o que vai dentro do pensamento das outras pessoas, mas muitas vezes eu preciso pegar, mas uma vez você agiu assim e tal, não que a pessoa tenha que ser sempre assim, né? Mas eu achei interessante trazer isso, tá? O valor e a sabedoria demonstrada pelos ajustadores de pensamento sugerem que foram submetidos a aperfeiçoamentos de extensões prodigiosas, ou seja, eles são hiper inteligentes e sábios. Os singulares ajustadores personalizados, sem dúvida, constituem o pessoal das escolas de Diviniton, que treina os ajustadores. E sabemos que esse corpo central de supervisão é presidido pelo agora personalizado ajustador do Filho do Paraíso, da Ordem dos Micaéis, que primeiro completou a sua auto-outorga cétupla. Tá? Então, vamos colocar, né? São 700 mil, 700 mil filhos criadores, e não sei se todos eles, acredito,
acredito que sim, né? A maioria deles já tenha feito a sua última auto-outorga, né? E essa auto-outorga foi acompanhada por um ajustador que depois se transformou em personalizado. Então, o primeiro, provavelmente deve ter sido no primeiro superuniverso, ele hoje é o comandante lá, né? Que acompanha todos os demais. Pelo que fala o revelador. Assim como o primeiro humano, né? Como é que é o nome dele ainda? Do Grande superuniverso? fada. É o Grande Fanda, né? Ele também hoje coordena muitas coisas e ele foi o primeiro mortal planetário que conseguiu chegar no paraíso e hoje ele comanda várias coisas lá. De fato, sabe-se pouco sobre ajustadores não personalizados, apenas o que foi informado pelas ordens personalizadas. Então, os não personalizados, a gente não, eles não nem ele não enxerga, somente os personalizados. Aliás, ele coloca que os personalizados até chegam a receber um nome de batismo em divino, então, passando a serem reconhecidos por esse nome. Então, os personalizados, eles são vistos, conseguem conversar com eles, tá? Mas os não personalizados, ninguém enxerga. E o que se sabe dos não personalizados é o que os personalizados passaram. Os ajustadores personalizados permanecem domiciliados em Divinington, saindo muito raramente. Pouquíssimas são encontrados nos universos locais, mas o número maior deles pode estar presente no universo central, né? Que é Avona, Paraíso. Dizer que o ajustador de pensamento é divino é meramente reconhecer a natureza da sua origem. Todos eles são, né? É altamente provável que tal pureza de divindade abranja a essência do potencial de todos os atributos da deidade, os quais podem estar contidos em tal fragmento da essência absoluta da presença universal do Pai do Paraíso eterno e infinito. Desculpe, mas... Jorge, Oi, pode falar. não, eu me confundi um pouco com personalizado. Tá, o ajustador de Jesus é personalizado, mas ele está com Jesus. Ele foi personalizado depois que ele foi liberado junto à outorga de Jesus. Ele foi liberado para ser personalizado. Ele foi ao paraíso, foi personalizado e voltou e se manifestou ali para João Batista, né, naquele Tá, momento. então ele está em divino, então ele não está com, Não, está em divino, então. não está com Jesus? Não, acho que não. Pelo que o livro fala, não. Pois é. Agora que me ocorreu isso, então. Alguém pode me contribuir Eu achei que mais? os personalizados ficassem com o ser que ele está. Não, não, porque Jesus não precisa, ele tem uma personalidade própria e ele não necessita de ajustador, né? Ele é um ser do paraíso também. Né? Se não me Jorge, engano, Oi? ele é o chefe dos ajustadores em Divinington, não é? É como se fosse um chefe, fosse um... Não, dos que eu acho que Ele diz aí de que o alguma ordem primeiro, desse universo local ele é o chefe. primeiro é o isso, chefe. ele é o chefe dos ajustadores aqui de Nébodon. De Nébano, isso. Isso, porque tem muitos ajustadores incorporando e ele é o que comanda isso. Ele é o chefe, verdade, isso mesmo. Mas ele está lá em Divino, Eu não então. tinha me dado conta disso, me parecia que estava personalizado, ficava junto com Jesus, mas não, então os personalizados não ficam. Não, ele deve estar dando aula para os que vêm e para os que vão, né? Daqui, que não é poucos também, né? Que vêm se incorporar junto às mentes humanas, né? Um grupo grande. Pois é. Uhum. Mas ele deve estar lá, porque eles não têm problema de deslocamento, né? Tranquilo? Posso continuar, meus queridos? Sim. Não, tá, mas pode interromper, tá? Que fica mais fácil. Acho que é aqui. A fonte factual dos ajustadores deve ser infinita e antes do fusionamento com a alma imortal, de um mortal em evolução, a realidade do ajustador deve estar próxima à absolutez. Então, aqui ele está colocando que antes dele vir, eles devem fazer parte do todo ainda, né? Uma questão, poderia dizer, monista, né? Uma ideia monista, né? Fazer parte do todo.
Opa, vamos lá. Eles são qualificados quanto à universalidade, mas não quanto à natureza. São limitados em extensividade, mas em intensividade de significado. Essa parte que eu não compreendi lá muito bem, tá? Mas eu achei melhor mantê-la. De valor e de fato, eles são absolutos. Por essa razão, algumas vezes, nós denominamos tais dádivas divinas como os fragmentos qualificados absolutos do Pai. Então, quando entra na absoluteza, a coisa começa a complicar um pouco mais. Nenhum ajustador jamais foi desleal ao Pai do Paraíso. Eles são supremos e infalíveis na sua esfera superna de função do universo e de ministração das criaturas. Os ajustadores não personalizados, lembrem aqueles que a gente, né, são visíveis apenas para os ajustadores personalizados. A minha ordem, a dos mensageiros solitários, junto com a dos espíritos inspirados da Trindade, pode detectar a presença dos ajustadores por meio de fenômenos de reação espiritual que é supostamente associada à presença dos monitores nas mentes materiais dos homens. A invisibilidade universal dos ajustadores é fortemente indicadora da sua natureza elevada e da sua exclusiva origem e natureza divina, né? Então, fica bem claro, assim, a ideia que eles realmente são invisíveis porque eles estão muito além daquilo que a gente pode compreender, né? Há uma luz característica, uma luminosidade espiritual que acompanha essa presença divina, a qual tem sido associada geralmente aos ajustadores de pensamento, né? No universo de Nébado, essa luminosidade é conhecida como a luz piloto. Em Uversa é chamada de luz da vida. Em Urântia, no nosso planeta, tem sido chamada de verdadeira luz que ilumina cada homem que vem ao mundo. Até a gente tem autores, né, que falam dessa luz piloto, né, dessa luminosidade. O pessoal tem uma mediunidade um pouco avançada, às vezes fala de que enxerga alguma coisa nesse sentido. Para todos os seres que alcançaram o Pai Universal, os ajustadores personalizados são visíveis. Então, quando nós atingirmos o corpo da finalidade, a gente vai começar a enxergar os nossos amiguinhos, né? Os demais também. Não, os personalizados, tá? Não sei se consegue ver os outros. O revelador nos interpela: podeis realmente avaliar o que significa ter um fragmento da deidade absoluta e infinita do Pai Universal residindo e fundindo-se com a vossa natureza finita mortal? Ele fica nos interpelando. Vocês têm noção do que vocês têm dentro de vocês? Vocês, né? Não, né? Achei interessante. Quando o homem mortal fusiona-se com um fragmento factual da causa existencial do cosmos total, nenhum limite pode jamais ser colocado ao destino de uma união tão inimaginável e sem par. Na eternidade, o homem estará descobrindo não apenas a infinitude da deidade objetiva, mas a potencialidade sem fim do fragmento objetivo deste mesmo Deus. Para sempre, o ajustador estará revelando a personalidade imortal, a maravilha de Deus. E essa revelação superna nunca chegará a um fim, pois o ajustador é de Deus e é como Deus para o homem mortal. Então, pessoal, vamos lutar para podermos fusionar a um ajustador. Aí sim que nós vamos começar a conhecer todo o universo. Vai ser começado a ser revelado tudo para nós. Que maravilha, né? Oh, como eu sonho com essas coisas. Que chique. Torna-se bastante difícil para os humanos perceberem que os ajustadores de pensamento têm mentes, né? Pois eles são fragmentações de Deus em um nível absoluto da realidade, que não é apenas pré-pessoal, mas também anterior a toda a divergência entre a energia e o espírito. Ou seja, eles são antes de tudo, em um nível monista, né? Monista quer dizer que é integrado, tudo é tudo, né?
Antecedente à diferenciação entre energia e espírito, não poderia haver nenhuma função mediadora da mente, pois não há divergências a serem mediadas. A mente surgiu depois. Né? Então, eles são seres, são criaturas, não sei se dá para chamar isso dessa forma, acho que tem algum momento que o livro de Urântia fala que chamam eles de criaturas, né? Que existiam antes da energia, antes da mente, né? Então, eles eram energia e espírito, eles são energia pura, na realidade. Então, por isso que eles conseguem se deslocar sem tempo, né? Durante o espaço no cosmos. Posto que os ajustadores podem planejar, trabalhar e amar, eles devem ter poderes de individualidade que sejam equiparáveis à mente. Eles possuem uma capacidade ilimitada de comunicar-se entre si. Contudo, sabemos que eles devem ter mentes, pois, de outro modo, jamais poderiam ser personalizados. Ou seja, então, eles são pré-pessoais, mas é como eles têm uma mente, porque eles conseguem planejar, trabalhar, amar, ajustar as coisas, né? O dom da mente nos ajustadores do pensamento é como a qualidade mental do Pai Universal e do Filho Eterno, como aquela que é ancestral das mentes do agente conjunto. O tipo de mente postulada para o ajustador deve ser similar ao dom da mente própria e a numerosas outras ordens, né, de entidades pré-pessoais que presumivelmente também se originaram, do mesmo modo, da primeira fonte centro de Deus. Quando um ajustador de pensamentos entra em fusão com a alma mononcial imortal, em evolução do humano sobrevivente, a mente do ajustador pode ser identificada como persistindo a parte da mente da criatura. Então, ele reside dentro da nossa mente, mas ele é algo separado, porque ele nos treina, ele nos... né? Ao atingirem o nível de finalitores na experiência ascendente, esses espíritos de sexto estágio parecem transmutar algum fator na mente que representa a união de algumas fases das mentes mortal e a do ajustador. Essa qualidade experiencial da mente, provavelmente suprematizada, subsequentemente aumenta o dom experiencial da deidade evolucionária, ou ser supremo. Né? Os ajustadores do pensamento encontram-se na experiência da criatura revelada, a presença e o comando de uma influência espiritual. O ajustador, de fato, é um espírito puro, mas também é mais do que espírito, são verdadeiramente como Deus. O ajustador é a possibilidade que o homem tem de eternidade, e o homem é a possibilidade que o ajustador tem de ser uma personalidade. Os vossos ajustadores individuais, na esperança de eternizar a vossa identidade temporal, trabalham para espiritualizar-vos. Ou seja, né, isso aqui é falado em muitas palestras, né? O ajustador é a nossa possibilidade de a gente virar um espírito e ser eterno. E, para ele, o ajustador, ele vem e se liga a nós com a possibilidade dele também se tornar uma personalidade, ou seja, algo reconhecível, né? Então, interessante isso. Dá para te pensar muito sobre isso, refletir muito sobre isso. Os ajustadores estão repletos do mesmo amor magnífico e auto-otorgante do Pai dos Espíritos. Eles amam-vos verdadeira e divinamente, são como prisioneiros a manter a esperança espiritual, confinados nas mentes dos homens. Anseiam pela realização da divindade das mentes mortais, para que a solidão deles possa ter fim, para que possam ser liberados das limitações da investidura material e das indumentárias do tempo. Olha só, eu fico pensando quanta responsabilidade nós também temos de ajudá-los a alcançar os seus objetivos, né? Vamos ajudar Deus? A vossa trajetória até o paraíso é o caminho da realização do espírito e a natureza do ajustador irá fielmente desenvolver a revelação da natureza espiritual do Pai Universal. Depois da ascensão ao paraíso,
E nos estágios pós-finalitores da carreira eterna, provavelmente, não se sabe, tá, gente? Provavelmente o ajustador possa estabelecer contato com aquele que uma vez foi o seu parceiro humano para prover-lhe um outro ministério que não o do espírito. Então, não se sabe, mas sabemos que os ajustadores do pensamento são espíritos puros, né? São espíritos puros, presumivelmente espíritos absolutos. Todavia, o ajustador deve também ser algo mais do que a realidade exclusivamente espiritual. Se vós vos lembrardes de que Deus é a fonte da energia pura e do puro espírito, não será tão difícil perceber que os seus fragmentos também sejam essas duas coisas. É um fato que os ajustadores atravessam o espaço indo por sobre os circuitos instantâneos e universais da gravidade da Ilha do Paraíso. Que os monitores misteriosos sejam assim associados aos circuitos materiais dos universos, é um fato intrigante. Entretanto, permanece verdadeiro que eles passam de um extremo a outro de todo o grande universo por sobre os circuitos da gravidade material. É inteiramente possível que eles possam até mesmo penetrar os níveis dos espaços exteriores. Eles certamente poderiam seguir a presença da gravidade do paraíso nessas regiões, apesar de que nunca estivemos certos de detectar a presença do ajustador nas regiões ainda não cartografadas do espaço exterior, né? Então, para quem não sabe, né, além dos 7 supra-universos do tempo e espaço, nós temos ainda 4 circuitos enormes de massas em formação com bilhões, zilhões de galáxias, né? O primeiro circuito dos 4, e só ele tem 70.000 vezes mais massa do que os 7 supra-universos. Então, vocês podem imaginar que a coisa vai longe. E ainda que utilizem os circuitos da gravidade material, os ajustadores não ficam sujeitos a eles como está a criação material. São fragmentos do ancestral da gravidade, então eles são pré-existentes, não são uma consequência da gravidade. Eles foram segmentados em um nível de existência do universo que, hipoteticamente, é anterior ao surgimento da gravidade. Então, por isso que eles conseguem atravessar todo o cosmos instantaneamente, porque eles são de antes disso, né? Aqui até acho que comenta, os ajustadores de pensamento não descansam durante todo o tempo da sua outorga, até o dia da sua liberação para irem à divina. Então, enquanto vocês estiverem sonhando, eles estão trabalhando em vocês também, e nós também. Quando da morte natural dos seus sujeitos mortais, os ajustadores do pensamento não precisam absorver energia, eles são energia, energia da ordem mais elevada e mais divina. O que mais podemos dizer sobre os ajustadores? Eles não são personalidades, eles são entidades reais. São individualizados verdadeira e perfeitamente. Então, eles não são personalidades, eles são entidades reais. Os ajustadores de pensamento não são personalidades verdadeiras, eles são realidades verdadeiras. Realidades da ordem mais pura conhecida no universo dos universos. Se um ajustador de pensamento não são personalizados com a prerrogativa de vontade e poderes de escolha, como então podem escolher o sujeito mortal e voluntariar-se para residir em tais criaturas dos mundos evolucionários? Olha só, cada um de nós foi escolhido, né? Foi um voluntário de um ajustador que veio nos residir. Esta é uma pergunta fácil de fazer, mas provavelmente nenhum ser no universo dos universos tenha jamais encontrado uma resposta exata. Muitas vezes temos conjecturado que os ajustadores devem ter volição em todos os níveis pré-pessoais de escolha. Fazem-se voluntários para residir nos seres humanos, fazem planos para a carreira eterna do homem, adaptam, modificam e substituem de acordo com as circunstâncias, e essas atividades conotam uma volição genuína. Então, eles têm vontade própria, né? Eles têm afeição pelos mortais, funcionam nas crises do universo e estão sempre à espera para atuarem decisivamente de acordo com as escolhas humanas. E todas essas reações são altamente volicionais. Em todas as situações que não concernem
ao domínio da vontade humana, inquestionavelmente eles exibem uma conduta que denota o exercício de poderes, em todos os sentidos, equivalentes à vontade, ao máximo da decisão. Por que, então, posto que os ajustadores do pensamento possuem volição, seriam eles subservientes à vontade dos mortais? Né? Então, uma pergunta que ele já está respondendo também. Poxa, mas se eles são tão acima e têm pensamento, têm ideia, têm motivação própria, por que eles estão sujeitos a nós, né? Meio bichinhos aqui ainda, né? Acreditamos que seja porque a volição do ajustador, embora absoluta por natureza, ela é pré-pessoal na sua manifestação. A vontade humana funciona dentro da realidade do universo no nível da personalidade. E em todo o cosmo, o impessoal, o não pessoal, o subpessoal e o pré-pessoal sempre responde à vontade, aos atos das personalidades existentes, ou seja, né, a personalidade, nós temos personalidade, Deus nos deu a cada um de nós uma personalidade. Isso significa que nós podemos nos reconhecer diferentes uns dos outros. Se nós não tivéssemos isso, a gente não poderia se reconhecer diferente um do outro, né? Então, esses dias eu estava assistindo uma palestra e foi colocado, né, que, não sei se não foi pelo Neemias até, que tem alguns cientistas que estão conjecturando, né, teorizando, de que até os 3, 4, 5 meses, o bebê não se reconhece diferente da mãe. Ele acha que é só uma extensão da mãe. A partir dos 3, 4 meses que ele começa a se dar conta que ele é outra coisa, que ele é um ser individual. Eu fiquei pensando, interessante isso. Será que não é a hora que a gente recebe a personalidade? Assim como o ajustador vem entre os 5 e 6 anos de idade, né? 2.134 dias, né? Quem sabe? Quem sabe um dia a gente conclui isso, né? Em todo o universo de seres criados e de energias não pessoais, nós não observamos a vontade, a volição, a escolha e o amor manifestando-se separadamente da personalidade. Então, o revelador diz, poxa, a gente realmente não observa isso. Toda a questão da vontade, o amor, né, o querer, vem sempre de seres de personalidades, excetuando-se nos ajustadores e em outras entidades similares. Então, eles até não sabem explicar por que isso, né? Não seria correto designar um ajustador como subpessoal, nem seria próprio aludir a essas entidades como suprapessoais, mas seria inteiramente permissível aplicar o termo pré-pessoal a estes seres, né? Que é a forma como no livro de Urantia eles são definidos. Para os mensageiros solitários, para esse mensageiro, para os mensageiros solitários, né? No caso dele, acho que é o que eu botei aqui no plural, está errado. Para o mensageiro solitário de Orgonto, que é o revelador disso, né? Esses fragmentos da deidade são conhecidos como dádivas divinas, na sua origem, e constituem a provável evidência e demonstração de uma reserva que o Pai Universal tenha da possibilidade de comunicação direta e ilimitada com toda e qualquer criatura material, em todos os seus reinos virtualmente infinitos. Tudo isso acontece, né, acontecendo independentemente da sua presença, nas personalidades dos seus filhos do paraíso ou nas suas ministrações indiretas por meio das personalidades do Espírito Infinito. Não há seres criados que não se deliciariam em hospedar um monitor misterioso, os monitores misteriosos. Mas nenhuma das ordens de seres é assim residida, a não ser as criaturas evolucionárias de vontade e com destino de finalitores. Conseguiram entender isso? Nenhum ser de alto escalão criado tem um monitor misterioso hospedado nele, a não ser as criaturas evolucionárias de vontade e com destino a serem finalitores, ou seja, principalmente nós, né, mortais planetários, temos esta possibilidade de abrigar, de hospedar um monitor misterioso. Interessante isso.
Aqui eu trouxe alguma coisa de alguns outros documentos, é bem rapidinho, já estamos finalizando, nem estou acompanhando que horas são. No documento 108 do livro de Urantia, o revelador, nós tratamos até agora no documento 107, tá? O documento 108, ele fala sobre a missão e o ministério dos ajustadores do pensamento. Então, nesse documento fala que o revelador nos diz que eles possuem uma missão junto às raças humanas, que é a de representar e ser o Pai universal para as criaturas mortais do tempo e do espaço, como uma dádiva divina fundamental, que objetiva elevar as mentes mortais, transladando as almas imortais às alturas, aos níveis espirituais de perfeição do paraíso, sendo esta a técnica utilizada, tá? Ainda no documento 108, também fala que os monitores misteriosos não são meros assistentes de pensamento, como a gente chama, né? Ajustador de pensamento. Eles assistem nossos pensamentos. Eles ajustam vossos pensamentos. Eles são chamados de ajudantes celestes e não de ajudantes terrenos. Então, ele não está muito preocupado com a nossa vidinha fácil ou não, né? Até em outros momentos se diz que o ajustador de pensamento, às vezes, te leva a posições bastante complicadas e difíceis da vida. Por quê? Porque ele quer ver multiplicadas as tuas decisões, as tuas ações, para saber o que você vai fazer e como você vai agir. Isso para ele é mais interessante. Os ajustadores de pensamento não são submetidos a nenhum exame quando seus sujeitos falham quanto à sobrevivência. Então, eles não erram, né? Se a gente desistir ou pelo nosso livre-arbítrio não quiser ir adiante, eles não são castigados por isso, tá? Já no documento 109, é informado que são como crianças da carreira do universo, né? Essa é a relação dos ajustadores com as criaturas, né? Que buscam ganhar experiência junto às criaturas mortais, assim como aqueles crescem, desenvolvem-se, aprimorando habilidades de planejamento e aprendizado. Então, quando eles começam conosco aqui, são como crianças, eles estão aprendendo, tá? Estão organizando, estão planejando, tá? É um preparo destes para as responsabilidades crescentes e oportunidades de uma vida futura. Não são tão ligados aos assuntos temporais, porém, na preparação para realidades da carreira do universo. Então, eles não estão muito preocupados com a nossa vida aqui, se está difícil, se está complicada. Até o Marcos Dalmolin sempre coloca, vocês querem pedir facilidade, querem pedir alguma ajuda, pede para o anjo da guarda, não para o ajustador de pensamento. Ele não está preocupado com essa questão, não, né? A liberdade com a qual os seres imperfeitos são dotados, aí seguindo o documento 110, gera tragédias inevitáveis, tá? Então, aqui ele está colocando essa questão. A liberdade com que a gente é dotado gera tragédias inevitáveis, mas é da natureza de Deus, ou da deidade perfeita, ancestral, compartilhar universal e afetuosamente desses sofrimentos em comunhão amorosa. Olha que bacana esse aqui, né? Então, a gente, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa ignorância, a gente acaba fazendo muita besteira. Mas essa deidade que nos criou, ela vem compartilhar esse sofrimento através de uma comunhão amorosa. Ele vem viver conosco isso. Por isso que a gente diz, Deus vive conosco as nossas facilidades e dificuldades, nossas vicissitudes e as nossas alegrias, né? O revelador considera o amor, esse que eu achei muito bacana, sabe? Ele considera o amor e a devoção de um ajustador de pensamentos a mais divina afeição em toda a criação. O amor dos filhos na sua ministração às raças é magnífico, uma devoção ao indivíduo, tocante e sublime, divinamente semelhante à do Pai. Olha que bacana, até sublinhei todo esse parágrafo, né? Para a gente reler ele de vez em quando. Então, para esse revelador, vocês não têm noção, né? Como é bacana esse amor que eles têm por vocês e como eles estão ajudando. Não há nada comparável com exatidão a administração maravilhosa dessas entidades impessoais que, de um modo tão fascinante,
residem nos filhos dos planetas evolucionários. Ainda no documento 110, diz que os ajustadores são guias da nossa alma e apenas a resistência consciente ao guiamento pode impedir a sobrevivência da alma imortal em evolução. Então, nós temos que ser resistentes, né? Aqui até fala, não são nossa consciência, não tentam controlar nosso pensamento, mas espiritualizar-nos para nos eternizar. O êxito do ajustador está na tarefa de pilotar-nos, pilotar-vos, né? Durante a vida mortal e alcançar a sobrevivência. O ajustador é nosso parceiro igualitário na passagem pelos 7 círculos, né? Até alcançarmos uma maturidade mortal relativa. Mas ele progride até os status da supremacia e autoatividade de modo inteiramente independente da cooperação ativa que a gente, como mente mortal, possa estar dando. O ajustador, ele é divinamente ativo no que concerne a todas as questões relacionadas ao nosso futuro eterno. O ajustador, outorgado como dádiva ao homem, é impermeável ao mal e incapaz do pecado. Já quase no finalzinho, o documento 111, né, nos diz, nos é informado que a presença dos ajustadores na mente humana torna impossível para a ciência, tanto quanto para a filosofia, de atingir uma compreensão satisfatória da alma em evolução da personalidade humana, percebida só através de um discernimento espiritual. Então, por mais que a gente faça, eu fico imaginando, robôs intelectuais inteligentes, né, isso nunca vai poder ser explicado. O conceito da alma e de um espírito residente não é novo em Urântia. Isso que eu já falei lá no começo, né? Muitas religiões urantianas, ao longo do tempo, têm percebido algo crescendo dentro da natureza humana. Algo vital, que está destinado a perdurar além do curto período da vida temporal. Os planetas evolucionários são as esferas de origem humana, mundos iniciais da carreira mortal ascendente. Urântia é o nosso ponto de partida. E aqui nós e o nosso ajustador do pensamento estamos juntos em união temporal. Nós recebemos esta dádiva de um guia perfeito. Portanto, se percorrermos a corrida do tempo com sinceridade e ganharmos a meta final da fé, a recompensa das idades estará à nossa frente. Estamos eternamente unidos ao nosso ajustador residente, e com ele poderemos conquistar nossa vida real, porque nós não somos reais de fato ainda, né? E logo iniciaremos nossa elevada e progressiva missão como finalitores na eternidade que se descortina adiante. Acho bacana quando ele bota assim, logo iniciaremos, né? Mas esse aqui é um conceito que o livro de Urântia nos traz, de que nós não somos reais de fato. Fica estranho para nós, né? Porque a gente acha que a realidade é a nossa questão física, material, né? Aquilo que os nossos escassos 5, 11, 12 sentidos nos dão, daquilo que a gente percebe. Mas nós não somos reais de fato. Até porque o tempo vai nos descontinuar, né? Mas, quando formos espíritos, aí sim passaremos a ser reais de fato. E, finalizando o último slide, né? O quanto nós temos nos esforçado para facilitar a missão dos ajustadores do pensamento em nossas mentes, com o objetivo de alcançar a grande meta da realização pessoal e divina proposta pelo Pai Universal? Essa é uma pergunta que fico e deixo para todos nós. Vou repeti-la. O quanto nós, o quanto você, o quanto eu, temos nos esforçado para facilitar a missão dos ajustadores de pensamento em nossas mentes, com o objetivo de alcançar a grande meta da realização pessoal e divina proposta pelo Pai Universal? Somente por egoísmo, por preguiça e por pecado, pode a vontade do homem rejeitar o guiamento desse piloto que age por amor e finalmente fazer naufragar
a carreira mortal contra os arrecifes malévolos da misericórdia rejeitada e contra os rochedos submersos do pecado. Então, meus queridos, espero ter contribuído um pouquinho, né, com esse bate-papo sobre esta centelha divina que vive dentro de nós. Quem ela é, qual é a sua origem, a sua natureza, né? Apesar de ser algo inexplicável, mas que podemos conjecturar e falar sobre isso.